A voz nativa da terra dos pinheirais de hoje é Jubal Sérgio Donos. Subindo a serra vindo de Paranaguá, no Marumbi as nuvens eu pude tocar. Em Curitiba entre as flores eu garrei a imaginar como é lindo esse meu Paraná, como é lindo esse meu Paraná. Alô, amigos da Guairacá. Estamos iniciando esse nosso programa, realizado semanalmente, e nós entrevistamos personalidades que moram, nasceram ou têm vínculo com o estado do Paraná. E hoje, para nossa alegria, nós vamos conversar com uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa gente boa pra caramba. Se eu disser que eu vou conversar com o Jan Ajara ou com o Jubaro San, talvez nem todos saibam quem é o nosso entrevistado. Mas se eu falar que nós vamos conversar com o Jubal Sérgio Donos, eu tenho certeza que muitos se recordarão desse nosso ilustre entrevistado. Olá, Jubal, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito feliz de estar aqui. O Guairacá é um dos nossos patrimônios, né? Aqui, com certeza. O Paraná realmente tem vez, né? Feliz de estar aqui. Esse programa que vocês iniciaram é bem legal. Sorte minha de estar aqui participando. E é um dos primeiros, né, Jubal? É um dos primeiros, é. Quem é o Jubal? Vamos lá, o Jubal é uma figura múltipla, né? Como você mesmo já mostrou aí, né? Eu sou um curitibano da Gema, né? Nasci aqui mesmo, tenho raízes no Brasil, dentro do Rio Grande do Sul, um pouco em São Paulo, sou descendente pelo lado do pai mais alemão, também tenho um pouco de bugre. Do lado da minha mãe, eu sou descendente mais de franceses, de austríacos, e também sou descendente de negro. Né? Teve um antepassado nosso, que foi o meu bisavô, né, que era francês, chegou no Brasil e se encantou com essa figura, que foi uma figura maravilhosa, a gente só tem boas referências dela. É o caçador de almas? A Maria Nicolas é filha dela, é filha. Eles têm uma história interessante que eles viveram onde hoje é a Biblioteca Pública do Paraná. Nossa. E era o lar do meu avô, porque o meu bisavô, esse Nicolas, que é a pronúncia francesa, né? Ele era um homem pequeno, assim, de estatura, né? Eles chamavam ele, entre eles, de Tico-Tico, porque ele era pequenininho, né? Sempre alegre, saltitante, né? E o Tico-Tico era naquela época, o cargo era zelador. Ele era o zelador do teatro, que não era ainda o Teatro Guaíra, antes era o Teatro São Teodoro. E aí, nesse Teatro São Teodoro, ele era o faz-tudo, ele fazia cenário, sonoplastia, figurino, o que precisava, ele estava lá. E a família morava dentro desse espaço, né? E aí, claro que a família já veio com uma tradição não só da questão da literatura, Maria Nicolas, que é minha tia-avó, né? Muito conhecida, né? Mas todos eles tocavam um instrumento, então também vem daí a coisa de gostar da música, do instrumento, né? Então, tem muitas histórias que são interessantes, mas histórias aqui, exatamente nesse pedaço, né? Você sendo filho de um militar, me conta como é que foi essa relação com o seu saudoso pai. Na verdade, meu pai não era o militar, o militar era o meu avô, né? O meu avô que era o coronel da Polícia Militar, João Domes. Meu pai, então, foi criado de uma forma muito rígida, por ser filho do militar. Meu pai foi alfabetizado numa escola em Porto Alegre, numa Deutsche School, alfabetizado em alemão, então, ele via de uma maneira bastante rígida. O que ele provocou em mim, na verdade,
foi uma exigência de fazer as coisas bem feito, né? E a exigência dele era nesse sentido. Então, Cobrava muito. Cobrava muito. Ele era muito competitivo, a gente jogava bola junto, e minha característica era jogar no ataque, ele é magro, leve, rápido, né? Ele era mais fortinho, mais entroncadinho, ele jogava na defesa, a gente jogava um contra o outro, às vezes, e ele dava cacete mesmo, não queria saber se era filho, era para não passar com a bola. Então, isso foi um lado. Mas, por outro lado, o meu pai, o Jubal Paulo, foi um intelectual, um homem que estudou muito e que me legou essa condição pelas conversas dele. Era um aquariano, vivia além do seu tempo, e com isso eu tive acesso a uma biblioteca. Entre as coisas que aconteceram, veio toda uma definição de vida, né? Eu, aos 13 anos, e a sua mãe era mais voltada para as artes, né? Exato. Eu peguei do pai essa coisa da palavra e da mãe a questão da arte. E a mãe, a Clemene Nicolas... Ela cantava. Não era muito de cantar. Ela era formada, naquela época, normalista, né? Que era o curso que tinha mais elevado, né? E ela escolheu a questão do ensino da arte. Então, ela fazia trabalhos manuais lindíssimos, bordados, tricô. Ela fazia com um esmero assim, impressionante. E eu, por um lado, ficava próximo dela, ela fazendo lá os trabalhinhos dela, e eu começava a pegar resto de lã e começava a mexer, ela me ensinava a fazer alguma coisa. Então, a arte veio com ela, porque a partir desse contato com alguns materiais, eu, por exemplo, um belo dia resolvi fazer uma teia de aranha com os restos de linha. Né? Era lã, era fio de bordado, era barbante, e eu fui tecendo uma teia. E foi a primeira vez, digamos, que isso muito menino, né? Que eu materializei uma obra, eu olhei para aquilo e fiquei encantado. Então, ali eu percebi a questão da poesia, quer dizer, eu tive olhos para ver a teia de aranha e me encantar com ela, e de transportar isso para um... na época usava-se uma cerca de madeira, né? Era uma cerca mesmo, né? Então tinha uma ripa faltando, e naquele espaço comecei a tecer, né? E aí fui fazendo as árvores. Foi bem interessante. Meu pai era uma figura muito, muito interessante. Ele tinha um sistema, por exemplo, de nos dar uma mesada, e essa mesada não era mesada para comprar porcaria, era mesada para tocar a vida, né? Com essa mesada a gente comprava material escolar, comprava roupa, então era um dinheiro relativamente significativo, né? Entendi. E nos fez entender essa questão do dinheiro, então houve essa vontade. Eu estava iniciando escola técnica, eu fiz edificações no nível médio, tenho grandes amigos até hoje, e aí um outro colega, o Guivan Bueno, a gente decidiu montar uma empresa, porque a gente estava estudando edificações, já entendia de fazer desenho arquitetônico, essas coisas, né? E iniciamos dessa maneira, mas, na verdade, não rolou por aí. Acabou indo para o lado da comunicação. Já em seguida apareceu um cliente que queria que a gente desenhasse equipamentos de construção, betoneira, essas coisas, e a gente acabou, na verdade, pegando esse caminho. Acabamos juntos fazendo uma campanha de lançamento do Café Damasco. Então, aí eu era um garoto e já estava fazendo publicidade, né? Então, foi uma coisa bem interessante. Claro que teve aí um pouquinho do dedo do meu pai, porque meu pai, nessas alturas, ele estava como diretor comercial de uma empresa, era Provime, e ele tinha um publicitário, então eu acabei virando amigo do publicitário, trocava ideias com ele, e aquilo me animou muito, né? Nós gostaríamos de pedir para você, agora, para você escolher entre os seus poemas, algum que a gente pudesse apresentar aqui aos nossos ouvintes hoje. O poema, então, escolhido é de Universo. Universo.
poema de Jubal Sérgio Dons. Com Dom Pedro Fedalto. O universo do artista é dos reflexos do amor, do sonho dos mestres e dos olhos das crianças, somados ao sentimento, como para elas olhamos. Arte é expressão da procura com os sentimentos, os reflexos reais e os sonhos. Nada é retratado apenas belo ou horrível, mas é no instante agonia. Ou a paz que traduzem nos caminhos que derivam de uma dúvida às várias incertezas. Vivendo este encontro do presente e da fé, as palavras do poeta tentam ser em vários caminhos um verso da unidade amor.